Alô? Alô? Então, alô? Alô? Melhor aqui. Estamos ao vivo? Vamos lá? Bom, boa noite a todas e todos. Mais uma vez, aí, obrigado pela presença. Agradecemos muito aqui. A casa cheia, a tapera cheia mais uma vez. Feliz em receber vocês e o debate hoje, que é bastante importante. É um tema que a gente vem desenvolvendo já faz algum tempo e estamos muito felizes em contar com os convidados. A Esther Solano já esteve aqui falando um pouco a respeito, o Luiz Felipe também, Maria Cristina nos honra aí pela primeira vez com sua presença. Queria agradecer à Fundação Friedrich Ebert, que ajudou a viabilizar, propôs e viabilizou, e vou chamar aqui, agradecendo especialmente o Thomas aqui para dar umas palavras de abertura aqui. Obrigado, Thomas. Muito obrigado por a possibilidade de fazer esse debate aqui nesse local, que é a primeira vez que eu estou aqui. Eu acho que é muito bom para fazer esses tipos de debates. Agradecemos a todos vocês por seu interesse no lançamento dessa publicação sobre a crise da democracia e o extremismo da direita. Acho que é um tema muito importante que precisa também de nossa atenção. Muito obrigado a esta que fiz a investigação, que é a base para essa publicação. Não é a primeira vez que fiz um trabalho para nossa fundação, senão trabalho também em outros temas que têm a ver com essas mudanças culturais, que são também o trasfondo das mudanças políticas que vivimos. E agradecemos também a Maria Cristina Fernandes e também a Luiz Miguel por ser os debatadores dessa publicação, para fazer um debate, introduzir o debate no qual esperamos que todos vocês também possam participar. Mas algumas palavras para explicar também o contexto, porque nos interessamos como Fundação Friedrich Ebert nesse tema. Primeiro, tem que apresentar também a nossa fundação. É uma fundação alemã, uma fundação política, uma fundação comprometida com a democracia social, uma fundação ligada ao Partido da Social-Democracia Alemão, que é um partido social-democrata muito diferente do Partido Social-Democrata do Brasil. Não tem muito a ver com isso. Mas nós vimos também na Alemanha essa ascensão da extrema-direita, e não só na Alemanha. E também um fenômeno, eu posso dizer, internacional, que preocupa e também que ameaça as nossas democracias. E por isso acho que é muito importante ter uma olhada mais a fundo desse fenômeno. E acho também mais em base de dados empíricos, de um conhecimento muito mais profundo, porque também existem muitos preconceitos a respeito dessa nova direita. Eu acho que muitas vezes se identifica essa nova direita como algo comum da direita, mas, em primeiro lugar, não é uma casualidade falar de uma nova direita. É uma direita que é novo nesse sentido, que é anti-establishment, é em parte também antissistêmico e, às vezes, muito radical. Isso acho que também faz que se merece falar de uma nova direita. Mas muitas vezes também essa nova direita está interpretada como um protesto ou como uma mobilização política dos perdedores da globalização. Se interpreta essa nova direita, essa ascensão da nova direita como um fenômeno dessas pessoas excluídas que estão na periferia. Mas um olhar mais preciso deveria mudar também essa ideia. Muitas vezes é a classe média tradicional que apoia os conceitos do autoritarismo, que apoia também
esse questionamento da democracia, da ideia da democracia. E isso podemos também provar com dados empíricos na Europa, que a nova direita na Alemanha não é uma nova direita dos excluídos e também da classe média. E, por outro lado, também se interpreta muitas vezes essa nova direita como um fenômeno dos velhos homens, sobretudo masculino, mas também isso é questionável. Não só algumas lideranças da nova direita são mulheres. Eu só lembro da Marine Le Pen na França, também na Alemanha. Alice Weidel é uma mulher que é um personagem mais representativo da nova direita, ademais uma mulher que se declara lesbiana abertamente. Então, acho que também nesse sentido temos às vezes preconceitos e no mesmo trabalho empírico que este está apresentando nessa publicação também existem muitos exemplos de expressões de mulheres muito radicais nesse sentido da nova direita. Então, também, isso é um conceito que talvez se tem que questionar. E, finalmente, também se identifica a nova direita muitas vezes como uma reação à hegemonia discursiva do novo liberalismo. O liberalismo que é uma mistura entre o neoliberalismo, então o liberalismo econômico, e o liberalismo mais cultural, que é resultado dos movimentos dos anos 68, de essa liberação da ideia da emancipação pessoal. É uma mistura entre essas duas coisas, não? Então, também é uma reação contra essa mudança de um foco da política que antes estava mais na qualidade, no nível de vida das pessoas, que procurava melhorar o nível de vida das pessoas, e hoje muda mais a um enfoque na qualidade de vida, que muitas pessoas não podem dar-se o luxo de concentrar-se na qualidade de vida, senão tem que seguir lutando para ter um nível de vida suficientemente aceitável. Bom, e finalmente também se identifica muitas vezes essa nova direita com uma moralização da política. E acho que isso é verdade. Muitas vezes é um discurso muito moralista, que resulta também, depois, em uma negação da política tradicional em seu conjunto, o reclamo de uma faixinha geral da política, o slogan "Fora todos eles" é um bom exemplo disso. Mas isso também deve advertir-nos uma coisa, que em algumas expressões dessa nova direita se encontra a nova direita também com uma nova esquerda, que tem o mesmo discurso, o rechaço da política tradicional e também uma certa moralização da política. Então, esses são só alguns elementos que de nossa parte nos convencem que temos que ter um conhecimento mais profundo dessa nova direita, e por isso convidamos a fazer esse trabalho e apresentar isso finalmente no documento, que é um documento de debate. E por isso, muito obrigado a todos vocês para fazer possível também esse debate. E agora deixo também vocês com esta e com os dois debatedores. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu primeiro peço perdão pela forma pouco ortodoxa, né, de apresentar uma pesquisa, mas eu estava caminhando na rua e
falando pelo celular e caí, né? Então, enfim, peço perdão, mas é o que temos para hoje, né? Eu queria começar a agradecer aqui ao Thomas e ao Gonçalo, que não sei onde ele está, por aí no fundo, pela confiança sempre da Fundação nas minhas pesquisas, o Antônio Natapera, que é um parceiro já de muito tempo, e a Maria Cristina e o Luiz Felipe, por ter aceito aqui o convite. Não sei se todo mundo pegou aqui o documento que estava lá fora. Bom, então, eu queria apresentar algumas coisas que a gente fez para tentar entender um pouco a filosofia, primeiro, da pesquisa, e alguns resultados que são os mais interessantes, né? Primeiro de tudo, a pesquisa, na verdade, é um exercício de reflexão e de escuta. E isso é muito importante, porque a parte de reflexão é um pouco que o Thomas falou, um pouco essa ideia de que nós sabemos que temos uma crise de representatividade no mundo. Nós sabemos que os partidos políticos estão no centro dessa crise representativa. Sabemos que tem, de fato, alguns fatores que complicam essas crises, como fatores, enfim, essa questão da economia neoliberal hegemônica, que, de fato, marginaliza muitas pessoas que sentem-se, de fato, esses perdedores. Nós temos grandes movimentos migratórios que, na Europa, complicam esse tipo de crise. Nós temos movimentos internos, externos nos países. Então, de fato, nós temos essa crise de representatividade no mundo. E nós temos também fatores internos que a gente tentou explorar um pouco no documento, fatores da conjuntura brasileira, né? Então, a gente explora um pouco essa ideia do antipetismo, como o antipetismo é um fator que é muito forte, que incide muito forte na falta de credibilidade, né, dos partidos políticos, mas também na antipolítica, né? Porque eu acho que isso é um ponto polêmico um pouco para o debate, mas eu tenho uma aposta que a Operação Lava Jato, ela tem como consequência um crescimento muito forte da antipolítica, porque como é uma operação muito espetacularizada, é uma operação que basicamente se fundamenta na ideia do direito penal do inimigo, mas também no direito penal do espetáculo, né? Então, essa ideia de que o político corrupto é o inimigo, então, contra o inimigo não tem direito penal, tem basicamente perseguição, e o direito penal do espetáculo, porque a gente sabe que, enfim, a Lava Jato é uma operação absolutamente teatralizada, né? Então, tudo isso tem como consequência um aumento de um sentimento antipolítico muito grande, que isso resume um pouco no que Thomas falava, que não sei se vocês lembram, nas últimas manifestações de 2017, do Vem para a Rua, o lema do Vem para a Rua era muito interessante porque era isso, faxina geral, né? Então, o antipetismo, que era muito claro em 2015, 2016, em 2017 já foi mudando para um discurso antipolítico muito grande. Então, aquela ideia de que se vajam todos, né? A faxina geral, né? Então, essa conjunção de fatores internacionais, fatores nacionais, enfim, dá como lugar a um espaço de crescimento e fortalecimento a essa nova extrema-direita, né? E muitos autores problematizam isso. Será que nós temos, de fato, uma nova extrema-direita ou é simplesmente aquela direita tradicional com uma roupagem um pouco diferente? Eu acho que, de fato, nós temos fatores que são tradicionais, sim, que são antigos, que são clássicos da direita, mas nós temos alguns fatores novos, né? Então, por exemplo, tem um que chamou muito a atenção, que está aqui colocado no resumo. A gente fala que nós estamos vivendo uma época da direita pop. Esse é um termo muito interessante, né? É o neofascismo pop, né? Essa ideia de que nós temos um discurso de ódio, que é tradicional da direita, né? Então, aquele discurso forte, xenofóbico, misógino, negador da alteridade, né? Mas ele se apresenta não como aquele discurso forte, né, duro, antigo, sino de uma forma muito mais leve, muito mais juvenil, muito mais trivial, inclusive. Então, é essa ideia da banalização do discurso de ódio que se apresenta em forma de meme, em forma de vídeo de YouTube, é o mito Bolsonaro, é justamente isso, né? Então, esse conceito, por exemplo, é muito interessante, né? Uma outra forma de apresentar o discurso de ódio, por exemplo. Então, é isso mesmo, um exercício de reflexão, pensar um pouco os fatores desse crescimento, dessa impulsão dessa extrema-direita, e um exercício, acho mais importante de tudo, de escuta. Isso é muito importante. A gente sabe que o fenômeno Bolsonaro, da bolsonarização da política, da extrema-direita no Brasil, é de fato muito importante. Não é por acaso que o Bolsonaro ele se apresenta no segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Isso não é trivial, isso não é pouca coisa, né? Mas me parece que tem uma falta de capacidade dentro do campo progressista, até inclusive da academia, de se aproximar intelectualmente a esse fenômeno e de entender esse fenômeno.
Então, você sabe muito bem que dentro do campo acadêmico, dentro do campo, inclusive, partidário, progressista da esquerda, tem se olhado para esse fenômeno muitas vezes como uma caricatura, menosprezando esse fenômeno, infravalorizando, inclusive, a sua importância, né? Então, Trump não ia ganhar a eleição, o Brexit não ia dar certo, Bolsonaro não representa nada importante e estamos aqui. Então, acho que esse exercício era muito importante. Então, parte primeiro dessa premissa de que a academia deve tentar entender todos os fenômenos e também aqueles fenômenos que pertencem não à nossa militância, né? Não ao nosso escopo de militância, assim, simplesmente fenômenos sociais que são importantes sermos entendidos, por muito que sejam de fato desafiadores, né? Porque nós estamos lidando aqui com pessoas, algumas com um discurso radicalmente fascista, mas têm que ser entendidos, porque pertencem, de fato, a uma dinâmica complexa social que tem que ser entendida. E, por outro lado, acho que também é importante um certo exercício de humildade também. Eu critico muitas vezes que o campo progressista ele tem uma certa arrogância moral, né? Como se, de fato, a verdade absoluta, né? Ou a coerência estivesse sempre do nosso lado, e como se um votante do Bolsonaro fosse um monstro, né? Fosse alguém incapaz de entender o mundo, fosse uma pessoa burra, inclusive. Então, aquela fala horrorosa, pobre de direita é burro, esse tipo de coisa, né? Então, acho que a gente se deslocar da fala para a escuta é essencial para entender o que está acontecendo no mundo de hoje, e na academia isso é fundamental, né? Então, o que eu fiz basicamente na pesquisa foi um exercício muito simples, que foi basicamente um exercício de escuta, né? Então, eu pesquisei, foram várias pessoas que se declaram como simpatizantes e possíveis votantes de Bolsonaro. A ideia foi tentar pegar um grupo muito heterogêneo, então tem homem, tem mulher, tem gente de uma classe, de um grupo financeiro muito ricos, tem gente de uma classe muito mais popular, tem jovem, tem velho, tem pessoa que se declara gay de direita, tem pessoa que se declara mulher de direita, então, enfim, tem uma grande heterogeneidade dos perfis. Então, a minha pergunta era: quais são os denominadores comuns, quais são as bases comuns nas narrativas dessas pessoas pelas quais elas se identificam essa simpatia com um candidato que, a priori, para nós é um pouco complicado de entender, né? E no decorrer das conversas, né, que foram exercícios muito interessantes, eu acho que algumas coisas aparecem muito claras e aparecem muito claras aqui no texto quando vocês leiam, né? Primeiro de tudo é que as pessoas identificam, tem alguns denominadores comuns muito claros, nas quais as pessoas identificam essa sua simpatia com Bolsonaro, e são questões muito claras, que vocês vão entender muito rapidamente, e são questões com as quais a esquerda nesse país deixou sempre muitos vazios, né? Então, eu digo, a candidatura a Bolsonaro, essa bolsonarização do espaço público, ela se fortalece muito em alguns vazios deixados pela esquerda. E a que estou me referindo fundamentalmente? A questões como segurança pública, que foi uma questão que tradicionalmente a esquerda brasileira deixou muito de lado, tanto programaticamente como no debate público. E é uma questão muito básica que perpassa todo o debate público brasileiro, como, por exemplo, a corrupção, que a esquerda também deixou como um debate absolutamente monopolizado por uma direita moralista, hiperpunitiva e com um caráter muito populista, né? Então, tem algumas questões que eu acho que vale a pena justamente pensar um pouco como essa direita ela se fortalece nesses vácuos políticos que a esquerda não sabe ou não quer administrar politicamente, né? Então, eu vou passar aqui acho que algumas falas, e a gente vai pensando um pouco juntos, que me parece que tem, enfim, que tem muito a ver com o que estamos falando hoje. Por exemplo, a questão número 1 que todo mundo fala, e vejam bem porque isso é interessante, do pobre ao rico, do homem à mulher, todo mundo fala a primeira coisa: eu voto no Bolsonaro porque eu quero ordem. Essa é uma palavra fundamental para entender isso, ordem. E a ordem é um conceito muito rico, né? Então, eu quero ordem, que tipo de ordem? Eu quero ordem, claro, eu quero ordem no âmbito da segurança pública, né? Então, eu tenho medo, de fato, eu quero ordem. Mas eu quero outro tipo de ordem também, eu quero uma ordem existencial, ontológica, política. Então, a política é uma bagunça, a segurança pública é uma bagunça, a vida virou bagunça, né? Então, dois homens se beijando na rua é bagunça. A corrupção é uma bagunça. A falta de segurança é uma bagunça. Portanto, o contrário disso, antônimo, eu quero um candidato com mão dura que bote ordem. Mas vejam bem porque é interessante, eu insisto isso, não é só a ordem
pensar de uma forma militarista na segurança pública, bandido bom e bandido morto, que também é uma ordem existencial. Essa ideia de que o governo da esquerda, o campo progressista, o avanço do feminismo, do movimento LGBT, do movimento negro, trouxe uma reorganização no campo cultural, na esfera pública, na qual a pessoa que se define como de direita conservador se sente perdido. A pessoa não sabe muito bem o que fazer, não entende, não consegue enxergar muito bem esse mundo, né? Então, a pessoa quer a volta de uma ordem existencial, na qual ela sentia-se muito mais à vontade. Então, um mundo onde as hierarquias fossem respeitadas, as hierarquias sociais, um mundo hipermasculinizado, porque o Thomas falou essa ideia de que os votantes têm muita mulher também, evidentemente, que representa a extrema-direita, mas elas compartilham um discurso muito patriarcalizado e muito masculinizado. Isso é importante, nessa ideia de que nós queremos alguém que tenha moldura, que tenha autoridade, que tenha hierarquia. E veja bem que uma coisa um pouco, achei interessante, um conceito muito psicanalítico, inclusive. É aquele pai que vai colocar ordem, né? Aquele pai que vai botar ordem, que é o pai da disciplina, da hierarquia, autoridade, né? Isso é importante, né? E junto a isso, acho que se coloca muito outro conceito, que é o medo. As pessoas intrinsecamente têm medo, sentem medo. O medo, insisto, não só o medo da falta de segurança, coisa que me parece absolutamente normal num país que mata 60 mil pessoas por ano. Eu insisto muito que a esquerda, ela menospreza muito o medo das pessoas, né? E o medo é um sentimento absolutamente natural. E o medo, quando não é entendido, ele pode ser muito bem manipulado, se transformar num discurso de ódio, que pode ser muito bem manipulado política eleitoralmente, né? E vejam, esse medo da insegurança e o medo justamente de não entender muito bem o que está acontecendo. Por isso que nós falamos numa reação da extrema-direita, não uma ação da extrema-direita. Reação por quê? Porque muito essa ideia de que os movimentos progressistas, organizados ou não, a sociedade civil organizada, o movimento feminista, negro, etc., está aumentando seu potencial, está aumentando sua capacidade de incidir na esfera pública e tem uma reação do movimento de extrema-direita contra isso, né? Então, é uma reação virulenta, muito clara, né? Então, veja bem, quais são um pouco as narrativas e as retóricas? A segurança pública, que é o primeiro tema. Qual que é um pouco a ideia? É aquela visão absolutamente dualista e moralista da sociedade, cidadão de bem e bandido. É aquela retórica dualista e uma retórica, veja bem, eu diria às vezes até pseudo-religiosa, inclusive. Eu sou cidadão de bem, do bem, por quê? Porque eu tenho os valores da família tradicional, cristã, etc. E aquele outro bandido. E o bandido, isso é muito interessante, é um conceito absolutamente polissêmico. Porque o bandido pode ser o jovem negro periférico, mas o bandido pode ser o esquerdopata petralha. Mas o bandido pode ser eu mesma, que sou professora de uma federal, o meu aluno, que é o maconheiro, que, enfim, não faz nada, só fuma maconha o dia inteiro na universidade, né? Então, isso é muito interessante. A retórica do bandido é uma retórica propositalmente polissêmica, muito ampla, que deriva, enfim, nas múltiples significantes, né? Então, a gente, não sei se vocês já escutaram falar do Laclau, que é o filósofo argentino, que ele fala muito do populismo, e ele diz que o populismo, ele se constrói em base aos conceitos que são vazios, na verdade. São amplos conceitos, significantes vazios, que podem ir mudando e são propositalmente vazios, que podem servir para tudo, né? Eu vou aglutinando conceitos. Então, essa retórica de o cidadão deve estar desprotegido, e o bandido está sobreprotegido pelo Estado. Então, veja bem, como se a moral do Estado estivesse totalmente, enfim, upside down, né? Totalmente ao contrário, né? Eu que sou cidadão de bem, eu me sinto desprotegido pelo Estado. O bandido é aquele que está sobreprotegido. Então, a única saída para isso é uma maior letalidade policial, é o aumento do Código Penal, é a redução da maioridade penal, etc., né? Mas é o tempo todo a sensação do abandono do cidadão pelo Estado, continuamente, né? Isso, por exemplo, uma entrevistada é minha Maria, né? No dia de hoje, é muito melhor ser bandido do que ser cidadão de bem. A gente sai na rua com medo e eles não têm medo, né? Então, a gente deveria ter pena de bandido, por quê? Eles que deveriam ter pena da gente, né? O tempo todo essa ideia, né? Então, muito a ideia de que o punitivismo, ele aparece muito forte, né? A gente sabe muito bem que o punitivismo é uma variável dessa matriz conservadora da sociedade brasileira, né? O Brasil é um país muito punitivo, hiperpunitivo, né?
Por exemplo, veja bem, uma parte da pesquisa foi numa escola da Zona Leste de São Paulo, né? Veja bem o que diz uma aluna de 15 anos, né? O cara, ela está falando de um bandido, né? Do bandido. O cara tem que apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia. Ele tem que pagar com a mesma moeda. Eu acho que a pessoa deveria ficar sofrendo sim. Sem celular, sem colchão, sem nada. Deveria dormir no chão mesmo, ficar preso para sofrer. Uma menina de 13 anos de uma escola, né? Então, veja bem, o punitivismo não tem nada a ver com justiça. É simplesmente a ideia do linchamento coletivo moralista. É justo isso. O que está se procurando é uma retribuição, mas não em termos de uma justiça penal retributiva, etc. Não. É muito a ideia do castigo, né? Do castigo, por isso que eu falava em termos pseudo-religiosos, né? O castigo, o linchamento coletivo, né? Então, é muito essa ideia do militarismo da segurança pública, disciplina, autoridade e hierarquia, né? Sobre a corrupção, isso é muito interessante, porque eles falam o seguinte, bom, o sistema, como tudo, é podre, corrupto, então tem muito esse discurso de que político é igual a corrupto, então essa sinonímia muito clara. E o Bolsonaro ele tem uma retórica muito clara de que ele é um político honesto, então é aquela virtude da ética, da honestidade, um político limpo, etc., e todo mundo tem a mesma retórica. Bom, ele é o único político honesto deste país. Então, como ele é honesto, isso é como se fosse basicamente o máximo atributo que ele tem diante de um sistema que está podre, diante da podridão política. Então, é aquela forma de enxergar a política de uma forma vergonhosa, de uma forma suja, aquele desencantamento absoluto com a política, e o Bolsonaro como a única figura que se destacaria, né, que teria de fato uma personalidade honesta, né? Quando questiono sobre, por exemplo, não sei se vocês lembram que a Folha de São Paulo teve algumas reportagens, né, sobre que ele teria se enriquecido ilicitamente, a família dele também. É interessante porque eles falam o tempo todo, não, mas ele sofre uma perseguição da imprensa, né? O Bolsonaro é vítima da imprensa, tem toda uma perseguição da imprensa contra ele, porque ele é um candidato forte, e a imprensa, ela obviamente quer destruir a figura Bolsonaro, né? Então é muito interessante isso, porque a imprensa aparece como grande vilão, que quer, obviamente, na visão deles, está sofrendo uma enorme perseguição e quer destruir a figura deles, né? Então, veja bem, o que para nós é algo... a imprensa mainstream brasileira ela é deficiente, muitas vezes, numa tarefa investigativa, né, de pesquisa na figura dele, para eles é justamente o contrário, né? A imprensa brasileira, continuamente, ela está tentando destruir a figura do Bolsonaro, né? Uma coisa que aparece muito clara junto com a questão do medo da segurança pública, da corrupção, é a ideia da meritocracia. Isso aparece muito forte, né? E veja bem o que significa para esses sujeitos esse conceito meritocrático. É o seguinte, essa ideia de que trabalhando eu vou vencer na vida. Então, o meu sucesso é uma concepção muito individualizada, essa ideia de que eu trabalho, de novo, uma concepção até pseudo-religiosa também, o sacrifício, o valor do sacrifício, do suor, do trabalho. Aí eu vou vencer na vida. Agora, é meu mérito, eu que mereço trabalhando. Os outros que estão furando a fila merecem ser condenados. Então, por exemplo, aí se explica muito claramente que tenha, por exemplo, duas pessoas que eu entrevistei nessa pesquisa e um outro sujeito para um outro momento, que se definiam como gays de direita. O que eles falavam? Professora, eu sou gay, tudo bem, eu aceito, é verdade que o Brasil é um país homofóbico, mas o movimento LGBT... ele está furando a fila, ele quer privilégio, não quer direito. Porque se a gente trabalhasse firme, se dedicasse ao trabalho e não ao mimimi, que é um conceito que a ciência política deveria conceitualizar, né? O mimimi, né? Então, se a gente ficasse menos no jororô, no mimimi, nós teríamos o que nós queremos, que são direitos iguais. As mulheres entrevistadas tinham uma muito interessante, que ela falava assim, eu sou mulher, eu sei que o Brasil é muito machista, eu sei que a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres, mas eu sou antifeminista, porque o feminismo, a mesma ideia, o feminismo quer privilégios, quer furar essa fila meritocrática, e ele quer assim conseguir coisas, conseguir direitos o quanto antes, sem ter essa ideia do esforço, dessa trajetória histórica do esforço do trabalho, né? Então, essa ideia meritocrática é fortíssima, né? E uma coisa que eu encontrei muito interessante então, obviamente, contra as cotas, contra políticas públicas como Bolsa Família, mais médicos, e sempre por essa ideia, ou seja, eu reconheço que o Brasil é um país racista, classista, xenofóbico, machista, mas a forma de acabar com isso nunca é políticas públicas de afirmação.
é sempre a meritocracia, o trabalho e o esforço, porque dessa forma vamos chegar na igualdade, né? E isso é muito mais interessante, inclusive, quando você pegar, como eu peguei aqui, várias pessoas que são, durante o período lulista, ascenderam, né? Então, as classes ascenderam, classes D e E, durante o período lulista, ascenderam, né? Nessa pirâmide do consumo, e elas reconhecem que votaram no Lula no primeiro, no segundo mandato, e agora dizem, não, agora eu voto no Bolsonaro. E aí eu pergunto, bom, como assim? Por que se dá isso? Isso é muito interessante, né? Então, veja bem, não, eu votei no Lula primeiro, porque ele parecia alguma pessoa diferente, não era igual, a mesma coisa que o Bolsonaro. O que ele dizem do Bolsonaro? Ah, é que ele é diferente de todos eles. E ainda ele o que o Thomas falava, antissistema, anti-mainstream, então parece aquele cara que é contra tudo e contra todos, né? O Lula parecia também esse cara, eles falavam, né? O Lula parecia um político honesto, ele ia lutar contra a corrupção, a mesma coisa que eles falam do Bolsonaro agora, né? E o Lula era uma pessoa carismática, falava a língua do povo, exatamente a mesma coisa que falam do Bolsonaro agora. Teve duas pessoas que falavam assim, o Bolsonaro, ele fala a língua da gente, a gente entende o que o Bolsonaro fala. Tem muito político que a gente não entende, né? Então essa coisa do populismo, o novo populismo de direita, nós entendemos o que ele fala. Eles falam também o seguinte, e a gente sendo-se traída pelo PT, então de novo esse antipetismo muito forte que perpassa tudo. Então eu votava no Lula, senti-me traída pelo PT, e agora, isso é muito interessante, eu não sou mais pobre, eu sou nova classe média, eu sou classe C. Eu sou classe C, sou nova classe média, não voto mais no PT, não voto mais no Lula, né? Então eu rejeito, tenho uma negação. Então veja bem que interessante isso, é um enquadramento novo, eu sou nova classe média, e esse enquadramento subjetivo novo faz que eu mude a minha preferência eleitoral, né? Mas vem que interessante essa transferência no subjetivo da pessoa, as mesmas razões pelas quais votava no Lula, para essa hiperindividualização do sujeito, agora me fazem votar no Bolsonaro, né? Um político que parecia ser de fato honesto, diferente, que parecia de fato falar a língua do povo, né? E por último, acho que eu queria acabar aqui com uma questão que eu acho importante, que é a questão de como que a linguagem de Bolsonaro se apresenta para esse público, porque veja bem, nenhum dos entrevistados classifica como linguagem de ódio o que o Bolsonaro traz, nenhum deles. Eu pergunto, mas ele é misógino, é machista, xenofóbico, racista? Não, claro que não é, né? Ele é muito falastrão, fala demais, ele exagera às vezes, mas não é discurso de ódio, né? Então, tem uma minimização muito grande do conteúdo, o que falamos antes, a banalização do discurso de ódio, desse conteúdo brutal, porque justamente pela forma com a qual se passa esse conteúdo. Então, é o mito Bolsonaro. É o mito que muitas vezes dialoga muito melhor com os jovens do que a esquerda tradicional. Então, aquele mito Bolsonaro que os jovens enxergam como alguém divertido, alguém legal, literalmente essas palavras eles falavam, os adolescentes. Ele é alguém legal, divertido, bacana, que consiga se comunicar com os jovens, utiliza a rede social. Então, é muito essa ideia dessa direita pop, das redes virtual, que joga muito bem com isso. Ao tempo que a esquerda tradicional não consegue tanto fazer esse jogo de linguagem com o jovem, né? Então, eu acabo falando um pouco também isso, né? O risco que representa não só Bolsonaro como figura individual, e se a bolsonarização do espaço político público, político, justamente por isso, por essa capacidade de interlocução e de diálogo, sobretudo com a população mais jovem e adolescente, né? Que eu acho que aí talvez reside muito perigo. Essa ideia dessa direita pop, que dialoga com essas novas ferramentas, e que, enfim, a gente às vezes não consegue muito também dialogar com esse adolescente que sente-se atraído por essa ideia do grande herói, né, do mito, né, essa ideia meio também, enfim, desse herói da direita, que a gente não consegue desconstruir, né? Então, enfim, acho que paro por aqui e a gente segue no debate. Obrigada. Boa noite. Eu queria agradecer à Fundação, às pessoas do Gonzalo e do Thomas pelo convite, ao Antônio da Taperá pela acolhida. Queria dar os parabéns à Esté pelo trabalho, pelo texto, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês e com o Luiz Felipe para debater esse trabalho tão interessante. Eu confesso a vocês que eu sempre fico mais confortável nessa posição que vocês estão aí, que é de fazer pergunta. Então, eu vou ocupar aqui meu privilegiado lugar de fazer pergunta primeiro. Eu acho que essa
esse achado da direita pop foi maravilhoso, viu, Esther? Assim, eu converso com muita gente que vota em Bolsonaro, mas isso aí realmente eu achei um achado, essa coisa da o Bolsonaro como uma opção de rebeldia da juventude é fenomenal. E agora eu entendo um pouco porque que tem uma marca de roupa, a Cavaleira, que lançou uma camiseta, né, que é o Bolsonaro, que é para competir, né, com essa rebeldia pop. Eu acho que é para confrontar, é para entrar nesse universo. Mas eu achei assim, o achado, para mim, foi o achado mais rico do texto. Eu tenho uma dúvida aqui, quando você coloca, você compara, eu acho que é irresistível comparar o Bolsonaro ao Trump e a Marine Le Pen. Mas a questão que eu me coloco é a seguinte: o Trump, ele teve, assim, as melhores votações dele foram no cinturão da ferrugem, né? A Marine Le Pen, também, a Frente Nacional, ela surgiu e ela se fortaleceu nos antigos, no antigo eleitorado comunista, né, da França. Você pega hoje e cruza os cruzamentos das pesquisas de opinião do Bolsonaro, ele tem voto em todas as classes sociais, mas onde ele vai melhor é entre os mais ricos. Então, eu acho que tem uma particularidade nesse eleitorado do Bolsonaro que o diferencia um pouco, né, desses dois outros fenômenos. E você falou um pouco dessa coisa da política identitária que o Bolsonaro carrega, né? Ele desperta esse ódio contra gays, esse ódio contra os direitos, né? E eu fico pensando, se o fato de a esquerda, e talvez a política de uma maneira geral, não apenas a esquerda, ter ficado refém unicamente da pauta de costumes como instrumento de mudança, pelos limites que encontrou, pela dificuldade de avançar nas pautas mais igualitárias, nas pautas que poderiam dar uma razão comum às pessoas de tentar progredir juntas, né? Se isso não facilitou aqui esse radicalismo de direita Bolsonaro avançasse nessa questão dos costumes. E aí eu entro no ponto que, se Bolsonaro é um pouco resultado de uma política refém dos costumes e inabilitada a avançar na desigualdade, né, no combate à desigualdade, eu acho muito interessante, que eu acho que não era o objeto do teu texto, mas eu talvez partilhar com vocês um pouco da minha experiência como jornalista de um jornal econômico que transita no meio financeiro, o Bolsonaro como expressão dessa casta econômico-financeira. E hoje, o que é que a gente vê na política? O chamado centrão, que domina o Congresso, em grande parte domina esse governo, é um instrumento do mercado. O centrão é o laranja do mercado, é o que faz a pauta do mercado. O Bolsonaro é um mercado sem intermediários, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o principal economista deles e eu fiquei achando que o Bolsonaro é um democrata frente ao Paulo Guedes, porque em muitas das questões que a gente fazia a ele sobre como levar a cabo uma reforma da Previdência que enfrenta o corporativismo de lapada, assim, solapa o corporativismo, se o Bolsonaro se fez na política na defesa de duas corporações, os militares e os policiais. Ele disse o seguinte: olha, Bolsonaro, de fato, ele é deputado federal, ele tem que defender pautas localizadas, mas ele, como um eleito
pelo voto majoritário, ele vai ter que ampliar isso. Sim, mas como é que se vence isso? Não, a gente fecha a questão, né? Partido quer entrar, você fecha a questão e manda votar, né? Então, assim, um mal-estar muito grande com a democracia por parte dos seus formuladores, que o Bolsonaro é um instrumento, mas é um instrumento assim muito mais você não disfarça, né, que a mediação do Congresso não disfarça a votação de projetos, realmente o mercado mostrando a sua face mais autoritária, né? Que eu queria chamar mais a atenção desse texto. Sim, aí, em defesa da minha corporação, você chama a atenção aqui do protagonismo dos meios de comunicação, né? Nessa pós-democracia, né, simplória, enganosa, na qual o Bolsonaro está nadando de braçada. E eu fico me perguntando se as redes sociais hoje não têm um protagonismo, eu não sei se maior, mas tão importante quanto. Porque hoje os jornalistas muitas vezes, são hostilizados, tanto pela esquerda lulista quanto pela direita bolsonarista. E são muito hostilizados também os jornais tradicionais, a chamada mídia tradicional é muito hostilizada nas redes sociais. E você vê hoje esse eleitorado, que é suscetível, se o Bolsonaro captar esse eleitorado, conseguir ganhar, é porque ele terá captado esse eleitor que não sabe em quem votar ou está dizendo que não vai votar em ninguém, né? Esse grande eleitor alheio. Esse é um eleitor que assiste televisão, se informa por televisão, basicamente. É um eleitor que, a despeito de ser informado pela televisão, não sabe em quem vai votar, não está ali pautado para votar no Bolsonaro, ou no Alckmin, ou no Flávio Rocha. Então, assim, eu incorporaria aí nesse substrato cultural do eleitorado de Bolsonaro o que também as mídias sociais têm feito, né? É basicamente isso. Estou mais interessada em ouvir as perguntas e também usufruir delas, né, do interesse aqui da tua plateia. Obrigada. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui, de poder contribuir um pouco com a discussão dessa pesquisa, que é uma pesquisa assim, muito reveladora, muito interessante, embora um pouco assustadora também, eu acho, pelo que ela nos mostra, certo? Então, para mim, é um prazer poder estar aqui com a Esther, com a Maria Cristina, com vocês, poder contribuir um pouco nesse debate. Embora a pesquisa seja sobre a direita, eu vou começar falando da esquerda, certo? Porque eu acho que um dos achados mais importantes da pesquisa, quer dizer, que reforça e aprofunda algo que já se percebia, é essa capacidade, à primeira vista, impressionante, de que um discurso como o do Bolsonaro ele seja capaz de capturar a rebeldia que existe na sociedade, certo? Como é possível que a gente caia nisso que, aparentemente, inclusive, é uma contradição em termos, essa rebeldia conservadora, esse conservadorismo rebelde, que o discurso do Bolsonaro encarna, e não é só o discurso do Bolsonaro, certo? Se a gente pensar no que é o discurso do Donald Trump, no que foi o discurso do Brexit, do que é o discurso do Front National na França, ou se a gente pensar em outros
outras vertentes da direita. Quer dizer, a direita ultraliberal dura, aquela do fundamentalismo de mercado, também se apresenta como um discurso de revolta contra esse Estado que está nos oprimindo. Na verdade, até mesmo o fundamentalismo religioso, eu falei aqui da Le Pen, mas a gente pensar na estrela ascendente do Front Nacional, que é a sobrinha dela, a Marion Le Pen, que no catolicismo ultra-reacionário, ela também incorpora muito a ideia que no Brasil chega com o discurso da cristofobia. Então, esse reacionarismo católico é a rebeldia contra essa sociedade secular em que nós estamos vivendo. Quer dizer, então, existe algo de instigante para pensar como que a direita, de repente, se torna a voz da rebeldia na sociedade. E eu disse que vou começar falando da esquerda porque eu acho que um dos pontos é que a esquerda abandonou esse campo. Certo? Eu acho que a crítica que foi feita, que era necessária, ao autoritarismo de muito da tradição socialista, ela vai levando a uma aceitação tanto a crítica das instituições liberais e representativas, que acabaram sendo aceitas, em geral, no campo da esquerda, como o alfa e o ômega de toda a possibilidade política democrática. Tá? Então, essas instituições representativas passam a ser assumidas no discurso da esquerda como um valor em si mesmo e recebem uma crítica muito interna em relação a elas. E, no momento que essas instituições elas entram num processo de perda de legitimidade, de perda de credibilidade, eu acredito que todo o discurso da esquerda fica comprometido com isso. Quer dizer, a gente está num mundo social em que a esquerda assume a defesa das instituições centrais da organização da nossa política e, ao mesmo tempo, muitos dos valores da esquerda vão ser assumidos oficialmente pelo sistema político, que é um sistema político, então, que fala em favor da igualdade, sempre, por exemplo, que fala o discurso dos direitos. Então, a gente parece que, nesse momento, o sistema político ele está mais próximo da esquerda. Embora a gente viva na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que reproduz a desigualdade sistematicamente, mas existe, parece, uma afinidade entre o sistema político e o discurso da esquerda. Quem colocou isso de uma maneira muito contundente, num texto que causou grande repercussão, escrito logo após a vitória do Trump nos Estados Unidos, foi a Nancy Fraser, naquele texto dela sobre o neoliberalismo progressista. Certo? Então, como, de repente, a gente tem um Estado que funciona sistematicamente em favor do 1% e, ao mesmo tempo, combina isso com algumas políticas e algumas retóricas que estão no campo, historicamente, do pensamento progressista. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso que é um desenho geral, a gente vê também, aqui no Brasil, no fenômeno dessa extrema-direita que se organiza em torno do Bolsonaro. E eu acho que isso tem a ver também com características da transformação da nossa própria esquerda no Brasil, certo? E quando eu falo esquerda no Brasil, eu falo, em primeiro lugar, no Partido dos Trabalhadores, que hegemoniza o campo da esquerda brasileira há muitas décadas. Tá? Eu vou citar aqui um cientista político italiano, o Marco Damiani, que ele tem um livro sobre as esquerdas, ele divide 3 setores da esquerda. Nós temos uma extrema esquerda antissistêmica, uma esquerda radical anti-establishment e uma esquerda moderada, certo? O que a gente vê é que o PT, que é o eixo da esquerda brasileira há muito tempo, ele foi visto por muito da literatura e por outros agentes como sendo inicialmente um partido antissistêmico. Eu, na verdade, nem julgo que o PT, em algum momento da sua existência, tenha sido, de fato, majoritariamente antissistêmico, mas ele era certamente um partido anti-establishment, ou seja, ele julgava que o estabelecimento político ele era corrupto, profundamente corrupto, não estou usando só no sentido aí de receber propina, mas a sua incapacidade de responder aos seus constituintes, aos representados, e precisava ser todo transformado. E o PT se transforma num partido moderado, conforme ele vai vendo que esse é o caminho possível para chegar ao poder e promover algum tipo de transformação social, mesmo que limitada, no Brasil. É o PT, então, que se torna... Evidentemente, o PT que chega ao poder não é um partido anti-establishment. Pelo contrário, ele
pactua com praticamente todo o establishment político para exercer o poder. Durante muito tempo, na ciência política brasileira, essa evolução do PT foi considerada como uma prova do amadurecimento e da consolidação da nossa democracia, porque daí todos os atores políticos relevantes estavam atuando dentro de um consenso mais fechado. Mas a gente pode pensar que, pelo contrário, quer dizer, a existência de um partido, um establishment forte, pode ser importante, inclusive, para a estabilidade do sistema político, porque mostra que o sistema político é capaz de incorporar os sentimentos anti-establishment que existem dentro dele. E quando o PT deixa de ocupar esse espaço, cria-se um vácuo. Quem vai ocupar essas posições, que são posições, então, anti-establishment ou mesmo anti-sistêmicas? E essas posições, elas passam a ter atrativo no momento, isso eu acho que é algo central para a gente entender o fenômeno da ascensão das direitas, que é um momento em que o nosso sistema político, os estados ocidentais, tanto no norte quanto no sul, em grande medida, passam a operar com cada vez menos disfarce em favor das minorias já privilegiadas. Então, quando a gente tem estados que vão impor políticas de austeridade, que significam, na prática, que os mais pobres vão pagar a conta dos erros que os ricos fizeram quando especularam com seu próprio dinheiro. Então, a gente vai estar permanentemente tirando dos pensionistas, tirando dos trabalhadores, tirando da Seguridade Social para salvar os bancos. Então, parece que esses sistemas, que eles têm cada vez menos condições de afirmar a sua neutralidade, o Estado como neutro diante dos conflitos sociais básicos, ou a sua receptividade às vontades, aos desejos das maiorias. Ou seja, existe um espaço para a expressão política de um sentimento contrário ao sistema político, contrário ao estabelecimento político, e, na medida em que a esquerda se demite de ocupar esse espaço, abre um vácuo que vai ser ocupado por agentes políticos da direita. Então, existe uma busca de alguém que dê vazão a essa rebeldia contra uma ordem de coisas que é considerada pouco aceitável. Tudo isso vem num caldo de cultura que é uma perda crescente de confiança nas instituições representativas. Isso é um fenômeno que não vem de agora, é algo que vem de décadas. A gente mede isso pela redução do comparecimento eleitoral. Em praticamente todos os regimes democráticos representativos existe uma redução da taxa média de comparecimento às eleições, existe uma redução da confiança no sistema partidário, também significativa. Os surveys que perguntam se as pessoas acreditam que os políticos com mandato os representam, mostram que a quantidade de pessoas que julgam que os políticos as representam é cada vez menor, certo? Então, existem vários elementos que mostram que, a partir dos anos 80 do século passado para cá, existe uma contínua redução da confiança nas instituições da democracia representativa. Isso não é, em geral, de acordo com as pesquisas, uma perda de confiança na democracia, abstratamente, como governo do povo, a ideia de que as maiorias devem governar, etc. Mas uma perda de confiança nos mecanismos que deveriam efetivar essa democracia. E o que a gente faz diante dessa perda de confiança? Não adianta dar de dedo nas pessoas dizendo que vocês têm que confiar, porque, para ser democrata, tem que confiar nessas instituições. Porque, de fato, elas não se mostram muito confiáveis. Elas se mostram muito mais sensíveis a determinados interesses especiais do que a vontade expressa das maiorias das pessoas. Então, essa perda de legitimidade das instituições vai ser aproveitada pelo discurso da direita, e eu acredito que o Bolsonaro faz isso com bastante competência no Brasil. E eu acho que isso ecoa nas vozes dos seus apoiadores. Essa ideia de que nós temos, então, um sistema apodrecido e que é necessário confrontá-lo. Quem o confronta não é a esquerda, não é o centro. Quem o confronta é o Bolsonaro. Mas essa revolta, eu acho que isso é outra coisa que eu acho que as entrevistas trazem com muita clareza, ela se faz dentro de um quadro de valores conservador
e que é um quadro de valores que, em grande medida, está dentro da razão de mundo neoliberal, que é a ideia da concorrência como base da organização da sociedade, a competição interindividual permanente e a ideia da responsabilização individual, cada um deve ser punido ou premiado de acordo com aquilo que fez ou de acordo com as suas qualidades. Isso está na base tanto do punitivismo quanto do apelo da meritocracia. Tá? Então, o que é a punição? A punição é a paga justa pelo mal feito que aquele indivíduo fez. A gente tem que garantir essa punição. A Esther aqui citou alguns trechos, mas essa coisa, o bandido tem que sofrer, menos quando é a minha tia que está presa, que daí a minha tia eu conheço. Eu acho que isso depois é uma coisa importante para ser lembrada. Quer dizer, existem, na verdade, tensões entre a experiência vivida das pessoas e o discurso que elas assumem, e essas tensões eu acho que são que permitem uma tentativa de um diálogo produtivo com esse público, certo? E, por outro lado, a meritocracia vista como a Esther também ressaltou aqui agora, a ideia de que o esforço próprio é a medida de todas as coisas. E isso recusa qualquer forma de solidariedade social, porque o esforço próprio é próprio. Isso recusa a ajuda que a pessoa recebe. Tem vários depoimentos que mostram que as pessoas não aceitam de maneira nenhuma que elas receberam algum tipo de ajuda do Estado. Elas sempre se fazem por si mesmas. E, na verdade, se a gente pensar o discurso oficial dos governos do PT, essa ênfase na ideia da nova classe média, ela contribui para formar isso. Certo? Quer dizer, como é que um partido dos trabalhadores chega ao poder e desvaloriza a categoria trabalhador? Tá? Porque, na verdade, o que é a nova classe média? São trabalhadores que alcançaram alguns direitos ou algum tipo de menor vulnerabilidade material. Mas a categoria trabalhadora é um negócio impressionante. Se a gente olhar os depoimentos, trabalhador aparece no discurso dos eleitores do Bolsonaro associado à figura do João Dória. Quando se fala em trabalhador, se pensa no Dória. Certo? Então, acho que são formas de significação do mundo que tem a ver também com o recuo da forma como a esquerda faz o combate em termos dos valores ético-políticos de base, os valores societários. Por falar em valores, a outra questão central, eu acho que a pesquisa mostra, é a ideia da necessidade de você manter valores como pontos fixos, valores imutáveis como pontos fixos em oposição a essa bagunça, né, como diz um entrevistado, e nos termos que a Esther coloca no texto, uma resposta ao desespero ontológico, que eu acho que é muito esse sentimento de um mundo que está mudando rapidamente, que as pessoas não encontram mais o seu lugar nesse mundo e vão se aferrar a esses valores fixos. Então, esse paradoxo central, quer dizer, a rebeldia a favor da ordem, é porque a realidade está sendo vista como sendo a desordem. Tá? Então, é uma restauração dessa ordem e uma rebeldia que vai ser direcionada, muito, em geral, não contra o sistema, mas contra as concessões que o sistema foi obrigado a fazer por causa da pressão de grupos dominados. Então, qual é o problema? O problema é a cota, o problema é a política social, o problema é isso que eles vão, então, dizer que são privilégios de determinados grupos, mas, na verdade, são as concessões que foram arrancadas pelos grupos dominados. Para não me alongar demais, o último ponto que eu acho que não dá para deixar de fora a Marx, inclusive, lembrou isso, a Esther também, quer dizer, a questão de como esse público se relaciona com o fluxo de informações que existe. Certo? E eu acho que a gente está vendo hoje, e isso não se refere só à direita, não, isso é geral. Assim, a ilustração mais perfeita da velha tese de que uma das preocupações centrais para a nossa estabilidade psicológica é recusar a dissonância cognitiva. Então, nós recusamos qualquer informação que fira as nossas crenças de base. Então, quando o jornal fala que o Lula é ladrão, o Lula é ladrão. Quando o jornal fala que o Bolsonaro tem vantagens de seu cargo, está mentindo porque faz campanha contra o Bolsonaro. Então, acho que esse elemento, inclusive, deve ser entendido como um dos grandes mecanismos que permite a proliferação
das notícias falsas, né, fake news, que se tornaram um grande tema hoje, é isso, quer dizer, as pessoas estão buscando o que reforça o que elas já pensam, e hoje existe uma ampla profusão de alternativas, cada um encontra o reforço do que bem quiser, basta procurar um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma dinâmica no debate, tal como ele ocorre hoje, certo? E ocorre nas redes sociais, ocorre na internet, mas, em grande medida, por causa, inclusive, dessa competição, na própria mídia corporativa, você tem uma reprodução de um debate feito nesses termos, em grande medida porque também é o que o público deseja. Eu acho que a dinâmica desse debate é uma dinâmica que favorece a reprodução de posições estereotipadas e desfavorece qualquer tentativa de interpretação um pouco mais complexificada ou aprofundada sobre a realidade social. Certo? Então, se o mundo está ruim, é mais fácil dizer porque existem pessoas que são bandidos e fazem o mal, do que eu tentar explicar como é que a estrutura social incide. Se o sujeito cometer um crime, é mais fácil dizer ele é bandido, ponto, do que eu tentar entender o que leva uma pessoa a transgredir a lei numa determinada circunstância e tal. E eu acho, então, quer dizer, para quem está numa posição como o Bolsonaro, o que é o discurso do Bolsonaro? É um discurso que é facilmente memetizável, certo? É um discurso que se transforma em memes facilmente, vai se reproduzindo dessa forma, e não exige nenhum tipo de esforço de aprofundamento além disso. Tem uma ilustração, que é uma ilustração anedótica, mas eu acho que é significativa, eu sempre cito. Em 2016, a Microsoft criou um robô que iria interagir e aprender pela interação nas redes sociais, e em 24 horas, a Microsoft teve que tirar o robô do ar, porque a robô tinha se tornado uma completa fascista. Ela estava tuitando assim: vamos construir um muro e os mexicanos vão pagar por ele. Estava chamando o Barack Obama de macaco, e ia daí para baixo. Certo? O que isso nos diz? Certo? Tem gente que tirou lá ilações sobre a natureza humana, não tem natureza humana porque é um robô, afinal, não é uma natureza humana. Mas acho que nos diz sobre o ambiente de discussão nas redes sociais, que é um ambiente feito de slogans, frequentemente, de baixíssima, para não dizer nula, troca argumentativa. Tá? E nisso, quanto mais estereotipado, quanto mais maniqueísta for um discurso, mais fácil que ele prospere nesse tipo de ambiente. Então, eu acho que, para quem tem procura difundir visões de um mundo mais sofisticadas, mais complexas, existe uma dificuldade a ser vencida. Mas não existe outra alternativa a não ser vencer essa dificuldade. Certo? A não ser fazer com que as visões de mundo progressistas encontrem meios de se reconectar com a experiência vivida das pessoas e disputar esses valores. Porque o que aparece, eu acho que quando a Esther faz o seu alerta contra essa posição elitista que muito da esquerda assume, é que, de repente, nós, os democratas, queremos que as pessoas comuns não tenham voz porque elas são consideradas congenitamente incapazes de participar do debate. É isso que nós queremos? Então, nós vamos voltar para uma forma de despotismo iluminado. Certo? A questão é quem vai segurar a lanterna para ser o tal déspota iluminado. Pelo contrário, eu acho que é necessário puxar para o debate. Eu tenho a convicção, acho até provas, além da convicção, de que o debate, chegaremos lá, de que o debate, ele favorece posições mais esclarecidas. Que quando a gente tem capacidade de debater, posições mais esclarecidas, posições mais progressistas, posições mais libertárias, mais emancipatórias, elas são favorecidas. Então, a gente tem que puxar o debate e não tentar silenciar com base num elitismo ou numa vontade de discutir quem nós julgamos que está muito abaixo do nosso alto nível. Então, acho que isso é fundamental da pesquisa. Entender o pensamento, entender por que esse discurso tem esse apelo e debater tendo esse entendimento e disputar esses valores a partir desse conhecimento.
É isso. Obrigado. Obrigado. Aí, enfim, não sei se eu posso abrir. Vocês querem fazer algum comentário sobre falando do outro? Já abre. Então, vamos abrir, tá? Para intervenções, perguntas, tá? De preferência, pessoal. Vamos tentar ser breve também para permitir que mais pessoas participem aí e procurar também focar aqui no aspecto do debate aqui da pesquisa da Esther, dessas discussões aqui. Nível, você. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você, Esther. Nível. Na escolha, prevalece um sentimento da pessoa, né? Então, por exemplo, o racista, ele vai, eu quero um racista, eu me identifico com o Bolsonaro. O machista, da mesma forma. Então, essas excrescências, né, ideológicas, ou sociais, ou pessoais, elas prevalecem na escolha da pessoa para o candidato. Mas, na minha opinião, eu não sei, eu gostaria de saber se você tem esse dado, que a grande maioria que opta pelo Bolsonaro, na realidade, é porque vê nele, identifica no Bolsonaro, um valor moralizante. Por exemplo, abre o jornal hoje e está lá, tem o Bolsa Esposa. Os funcionários do Tribunal de Contas recebem o Bolsa Esposa pela mulher que não trabalha, né? Os filhos dos deputados agora têm a maioridade estendida para 33 anos. Quer dizer, eles têm o direito a receber um benefício lá, o auxílio infância, essa coisa toda, até os 33 anos de idade. Então, eu não sei, eu acho que 90% das pessoas que apoiam o Bolsonaro, não é porque são racistas, ou são quando fala em intervenção militar, que eu acho que o grande erro, a culpa é da esquerda, para o povo optar por intervenção militar. Porque nós, quando chegamos ao poder, nós não abrimos mão de apurar os crimes cometidos pela ditadura militar, né? Nós ficamos sabendo de alguma coisa hoje porque foi aberto lá nos Estados Unidos, lá os cadernos secretos dele, essa coisa toda. Então, nós nos omitimos de mostrar para o povo que foi a ditadura, quantas pessoas que elas mataram, que torturavam. Então, as pessoas veem dessa forma. Então, eu quero perguntar para você isso, que o pessoal que apoia o Bolsonaro, 99%, é porque é contra, a palavra corrupção é muito forte, mas é contra, assim, essas coisas absurdas que acontecem na política, que faz desacreditar em tudo. Vamos pegar uma fileira aqui, melhor, né? Você quer fazer? Meu nome é Gabriela. Eu e meus colegas, a gente faz parte do núcleo de antropologia urbana da FESP, e a gente acompanha movimentos sociais de direita também, manifestações políticas, e a gente acompanhou um da Butler no final do ano passado, que a direita fez contra ela, ideologia de gênero e tudo mais. E aí você falando, né, casa muito os dois debates, e lá eles apresentavam muito que a luta deles, a militância deles ali dentro, contra a ideologia de gênero, contra o movimento LGBTQ e tudo mais, era pela soberania dos direitos conservadores. E aí isso me casa com o que você falou sobre a ordem existencial, porque me parece que a militância deles é para manter essa relação hierárquica, essa manutenção de direitos. Então, eu não sei se isso significa, se é uma nova direita ou se é uma direita que, na verdade, está com medo de perder os seus direitos, porque os direitos das minorias sociais estão avançando. Então, se você puder explicar um pouquinho melhor para nós sobre ordem existencial. Mais uma aqui, pessoal que está fora também, se quiser perguntar, é só assinar, entrar aqui, tá? Fazer a pergunta aí, tranquilo. Boa noite, meu nome é Reinaldo. Eu tenho duas perguntas. A primeira... Desculpa? Reinaldo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a respeito dos livros que muitos best-sellers, Olavo de Carvalho, Leandro Narlock, que já tem vendido aí sei lá quantos anos, se na sua pesquisa foi citado alguma vez e qual a importância desses pensadores para a direita, assim. E eu tenho outra pergunta sobre esse racha da direita, assim, tipo, o MBL, pelo que me parece, tem uma posição um pouco contrária ao Bolsonaro,
em alguns vídeos que eu vi. E eu queria saber se você percebe isso na sua pesquisa. Obrigado. Mais uma aqui e depois tem a internet. O Cadu vai selecionar uma aí, tá bom? Boa noite, meu nome é Smelling. Eu fiquei interessada numa seguinte questão, que é a polarização que existe em torno da esquerda petista e a direita bolsonarista. A quem interessa isso? Porque hoje nós sabemos que todos os poderes estão corrompidos. O poder judiciário, principalmente, está politizado e partidarizado. Então, assim, deve existir um interesse maior, que justamente fica assim. Por outro lado, a esquerda centralizou-se no PT, mas a esquerda é muito mais do que o PT. E também, numa outra questão, o PT, quando esteve no poder, ele subestimou a mídia. E a mídia ficou toda assim nas mãos da elite, que hoje se contrapõe a ele. Então, assim, como fica essa questão, inclusive com o Supremo Tribunal Federal corrompido, enfim, né? Okay. Obrigado. Tem. Bem, a gente está com algumas perguntas na internet, vou avisar para o pessoal que a gente vai selecionar uma. Ronaldo Santos Lages pergunta: eu tenho uma pergunta, afinal, onde está a direita respeitável no Brasil? Existe uma direita respeitável no Brasil? Então, acho que, enfim, dá para fazer aí um popurrí aí. Sim, bom, algumas coisas. Quando você falou da ética, é um pouco que eu falava da corrupção. Quando eu falo de corrupção, não é simplesmente, o Luiz Felipe falava disso, não é a propina, é o fato de como o sistema está construído, aquele sistema clientelista, aquele sistema endogâmico, aquele sistema que não é de fato representativo das vontades populares, né? Então, acho que justamente isso é um fator que aparece não no 99%, no 100% das entrevistas, essa ideia de que Bolsonaro representa a ética, o retorno da ética na política, o retorno da honestidade na política. Então, é justamente isso, né? Inclusive, e isso está muito ligado à ideia de que o Bolsonaro, isso aparecia muito nas entrevistas, o Bolsonaro não faz parte das elites, das hierarquias de Brasília, não faz parte, enfim, dos grupos de poder de Brasília. Então, veja bem que interessante isso, porque eu questionava o tempo todo. Mas o Bolsonaro é deputado federal a vida toda, né? Então, como que ele não faz parte desse mainstream? Como que ele pode ser classificado como uma pessoa que é, de fato, anti-mainstream, né? Ele fala, não, mas ele é uma figura isolada em Brasília. Ele não se relaciona, é uma figura que não se vende politicamente, né? Então, quando eu questionava de novo essa ideia que todos nós temos, que ele de fato foi um péssimo deputado, não passou para frente quase nenhum projeto, né, de lei, isso é visto positivamente pelos seus simpatizantes. Por quê? Olha bem como tem essa contranarrativa. Ele não passou para frente quase nenhum projeto de lei, por quê? Porque ele não se vendeu justamente a esse projeto lobista, esse projeto corrupto, ao projeto de interesses de Brasília, né? Então, é muito essa ideia. A sua incapacidade política para nós é percebida por eles justamente como honestidade. Ele é ético, é honesto, portanto, ele não se vende a essa maquinária suja com a qual é impossível governar em Brasília. Inclusive, todos os entrevistados coincidiam na mesma coisa. Se ele ganhar a eleição, coisa que eles pensam que não vai ganhar, porque tem aí uma conspiração da mídia hegemônica, dos poderes ocultos contra Bolsonaro, então ele não vai ganhar a eleição por isso. Se ele ganhar a eleição, vai ser impossível que ele governe. Por quê? Porque ele não vai se curvar, ele não vai se vender aos poderes fáticos nem à corrupção que reina em Brasília, né? É muito interessante isso, né? Então, é o candidato da ética, sem dúvida nenhuma, né? Muito interessante. E quando você falou da questão militar, eu pensava muito nisso porque é importante. Muito se questiona essa ideia de que, bom, tem uma ideia de que esses candidatos de direita apoiam a intervenção militar, a militarização da segurança pública. Isso, claro, obviamente que é verdade, mas eu diria que tem um ponto mais interessante do que isso. Esse tipo de indivíduo, o que ele apoia, na verdade,
é uma ideia militarista da vida pública e da política. O que significa isso? Essa ideia de que os valores militaristas clássicos, a hierarquia, a ordem, a disciplina, têm que impregnar a vida pública e a vida privada, pessoal também. Então, muitos deles defendem, por exemplo, a militarização da escola pública. Não que os militares, de fato, administrem a escola pública, sino que os valores tradicionais militares impregnam a escola pública. Isso é muito interessante. O militarismo, que justamente, como o Luiz Felipe falava, essa ideia da ordem e da rebeldia da ordem. Então, essa militarização, isso, justo, isso, ele adota essa proposta. Então, é a militarização da vida pública e privada, né? A Gabriela, quando eu falo da ordem existencial, eu acho muito interessante isso. O Adorno fala muito disso, nessa ideia de que o conservador e essa pessoa de direita e o fascista, já de uma forma extrapolando isso, é aquela pessoa que de fato é incapaz de conviver com a alteridade, né? Aquela pessoa que vê na alteridade um inimigo, uma ameaça. Então, eu me sinto ameaçado pela feminista, eu me sinto ameaçado pelo movimento negro. Então, a alteridade é o inimigo. Então, eu penso no outro da ótica de inimizade mesmo. Então, a minha subjetividade, o meu eu, a minha vida em termos subjetivos, mas em termos materiais, inclusive, vê-se ameaçada pelo outro. Então, essas pessoas sentem de fato medo. E quando eu falo do medo, não quero trivializar a questão de medo, porque é muito importante, né? Eu acho que, de fato, as pessoas, o conservador é uma pessoa saudosista, por natureza, melancólica, né? Tem melancolia daquele passado que era muito mais sordeiro em termos existenciais, né? Então, acho que tem muito que ver com isso, a ideia de que, e é muito uma ideia psicanalítica, né? Aquele incapaz de lidar com a diferença alheia, aquele que é incapaz, de fato, em termos cognitivos, emocionais, afetivos, de lidar com a diferença, aquele que se vê ameaçado com a diferença, né? Portanto, qual é a resposta? É justamente a aniquilação da diferença, né? Então, eu acho que esse é o fascista por natureza. Por isso que eu sou muito contrária quando as pessoas falam, não dá para falar de fascismo. Agora não tem fascismo. Não, o fascismo é uma questão que perpassa a historicidade, né? Fascista, para mim, é aquela pessoa que é incapaz de lidar com a alteridade, com o outro como sujeito, com a diferença, e que a única possibilidade que ele tem de lidar com o outro é a aniquilação do contrário, é ver o outro como inimigo, né? Então, acho que tem muito a ver. Acho que você enxerga isso muito quando a pesquisa que vocês fizeram com a Judith Butler tem muito a ver com isso. O silenciamento do outro, que pode ser um silenciamento físico, literal, ou um silenciamento metafórico, né? O Reinaldo, cadê o Reinaldo? Esse racha da direita era muito interessante. Veja bem, todo mundo que eu entrevistava falava, bom, porque essa era a época que o Dória estava ainda, que parecia que podia ser um candidato, não todo mundo falava, bom, se o Bolsonaro não chegar, eu voto no Dória. Mas exatamente pela mesma questão, porque o Dória ele se apresenta como candidato anti-mainstream também. O Dória é aquele que não pertence, que se apresenta, a retórica essa, que não pertence a esse núcleo de poder, a esse núcleo de poder tradicional da política clássica, então aquele outsider que vem de fora, né? Então acho que essa ideia é muito clara, é aquele que vem de fora, outsider, portanto, isso é um caráter positivo, isso é valioso, é aquele que vem de fora e aquele que representa o discurso neoliberal, meritocrático, do consumo, do mérito, da eficiência do trabalho, que também é valioso, né? Então, tem essa identidade muito forte, né? Porém, vários deles falavam, por exemplo, contra o PCDB, contra o Alckmin, pela mesma ideia, porque eles pertencem nessa política suja, corrupta, que se vê como absolutamente vendida, etc. Então, eu acho que tem muito essa ideia de que a política de direita que se apresenta como nova, como alguma coisa outsider, de fora, diferente, é bem-vindo. A política de direita que forma parte desse grupo tradicional e que, portanto, para eles é sinônimo de corrupção, é rejeitado. É muito essa ideia. O MBL, por exemplo, muitos falavam assim, pestes do MBL, falando que o MBL são basicamente, enfim, que são jovens imaturos, que não sabem o que eles querem, que uma coisa... Porque é um pouco pela mesma ideia. Porque nós queremos ordem, queremos mão dura, queremos um personagem assim. É a ideia da hipermasculinidade, o que eu falava do pai autoritário, isso que eles querem, né? O MBL não é isso, né? O MBL, muitos falavam, é uma palhaçada, né? São garotos, não sabem para onde vão, mas é o tempo todo essa mesma lógica, né? É a mesma lógica da ordem e essa ideia da autoridade, que não aparece em grupos como o MBL, como o Vem para a Rua, citava no tempo todo, né? Quando você falava da polarização, eu acho isso importantíssimo porque a extrema-direita
ela se favorece muito desse clima, dessa polarização política, né? O Bolsonaro, ele obviamente cresce muito politicamente no antipetismo e no antilulismo, muito fortemente, claro, né? Ele se apresenta, de fato, como um anti-Lula também. Então, acho que o antipetismo, e esse antipetismo, quando a gente fala de antipetismo, tem que qualificar também muito bem esse conceito, né? Mas nas pesquisas que nós fizemos no ano 2015, 2016, aparecia como um componente fundamental do antipetismo uma questão de classe muito forte e uma questão emocional também muito forte de rejeição ao PT, de rejeição às políticas públicas no PT. Então, por exemplo, os mais médicos, a Bolsa Família, as cotas, um pouco essa ideia de a inclusão social dos mais pobres era muito rejeitada, né? Então, muitas vezes, pelas classes populares também, que não se identificam como aqueles que se favoreceram dessas políticas públicas, né? Então, esse antilulismo e esse antipetismo favorece muito a política, o Bolsonaro, obviamente. A retórica de que o PT seria o partido mais corrupto do Brasil favorece muito a retórica Bolsonaro também, muito essa ideia de que eu sou oposto. Então, ele cresce no antônimo, né? No antônimo ao Lula, no antônimo ao PT, né? Eu acho que cresce por essa antonímia, por essa polaridade, e muito também porque o antipetismo, eu acho que ele germina muito numa atmosfera muito emocional, muito apelativa, muito carregada, não uma questão programática, muitas vezes, uma questão muito construída nessa característica do afeto, do emocional, dessas classes médias que têm pavor das classes populares chegarem até elas, e isso favorece muito o discurso populista da direita Bolsonaro, né? E o Ronaldo ele falava sobre a direita respeitável. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas uma direita respeitável, eu acho que é aquela direita que basicamente tem os princípios democráticos de convívio e sociais que todos nós sabemos quais são, né? Então, eu posso ser perfeitamente uma pessoa neoliberal, posso ser até... eu tenho algumas dúvidas nisso, até eu queria jogar aqui no debate. Eu posso ser, de fato, neoliberal e ser respeitável nesses termos? Não sei, porque tal como eu enxergo o neoliberalismo, é um sistema destruidor do tecido social coletivo e destruidor, de fato, de garantias mínimas básicas, né, para o convívio e para a sobrevivência, né? Então, acho que eu vou jogar um pouco aqui na plateia, porque é interessante isso. Uma direita, portanto, econômica agressiva, pode ser democrática? Não sei, eu acho que não. Porque o capitalismo agressivo ele é intrinsecamente antidemocrático, né? Eu acho que eu queria jogar uma outra pergunta para vocês, que é o que o Luiz Felipe falava antes. Bom, e aí, o que a gente faz? Nós temos esse monte de gente aí, que muita gente, o que nós fazemos? E uma coisa muito interessante que eu vi na pesquisa é o seguinte: essa ideia da experiência, da concretude da experiência, porque muitas pessoas têm o discurso no abstrato, então muito essa ideia de que eu apoio a extrema-direita, o Bolsonaro na retórica, no nível do discurso, mas quando eu partia para a experiência concreta, aí ia se desfazendo um pouco a narrativa. Isso era muito interessante. Então, por exemplo, o Luiz Felipe lembrou, acho que esse exemplo é muito interessante, que vocês vão ver no texto. Essa menina que eu li o texto para vocês antes, que tem que sofrer, o bandido, ela tem uma tia na cadeia, né? Mas e sua tia? Puxa, minha tia não, né? Porque ela é minha tia, né? Então, ela é boa gente, conheço ela, né? E muitos outros assim, né? Então, a experiência do concreto, acho que é aí onde a gente pode desconstruir tudo isso, né? E na experiência do afetivo, acho importantíssimo isso. O Bolsonaro, não só o Bolsonaro, né? Mas essa extrema-direita, acho que tem essa capacidade de apelar no afetivo, no emocional, nesse nível ontológico básico, né? A esquerda, quando eu faço muito essa crítica a essa esquerda elitista, eu acho que ela, às vezes, se desapega muito desse nível afetivo, né? Então, nós perdemos, às vezes, a capacidade para dialogar nesse nível do afetivo. Então, não só a gente tem que dialogar no nível programático, ideológico, intelectual, que é importantíssimo, porque, senão, o debate, enfim, é basicamente nada, né? Mas a gente tem que ir no nível do apelativo emocional também, né? Porque o ódio e o medo são dois afetos que a direita sabe muito bem manipular. Agora, a gente na esquerda tem que encontrar também afetos para ter um diálogo emocional com as pessoas, né? E isso é muito importante, porque senão os afetos são todos manipulados pela direita, né? Não sei se tem outra rodada. Só rapidinho, por causa da coisa da direita respeitável. Não, porque se a gente pensar na definição, só para simplificar, que o Norberto Bobbio fez, ficou famosa,
que a diferença entre esquerda e direita estaria no valor atribuído à igualdade, e a esquerda, então, defenderia uma sociedade mais igualitária, ao passo que a direita julgaria que a desigualdade seria tanto inevitável quanto necessária para o progresso da sociedade. Eu acho que é muito difícil ser de direita, respeitavelmente, numa sociedade como a brasileira, em que a nossa desigualdade é tão brutal, é tão absurda, certo? Então, acho que é um pouco na linha do que a Esther falou, quer dizer, é difícil, com um capitalismo que se coloca dessa maneira, destruindo toda a possibilidade dos laços sociais se estabelecerem, mercantilizando todas as relações, transformando a sociedade numa imensa competição, e ainda mais na nossa condição, uma sociedade que já é tão indignantemente desigual. Eu acho que é difícil sustentar um discurso de direita sem cair em alguma forma aí de delinquência moral. É isso. Só para concordar aqui com o Luiz Felipe, eu acho que nesses anos de crescimento que o Brasil teve, acho que suscitaram a ilusão de que uma direita de fato ia aparecer, porque o Brasil estava adquirindo uma classe média e que essa classe média ia querer defender aquilo que havia ganho e que, com isso, ia gerar realmente a base social de um partido conservador, para conservar esses ganhos. O que a gente viu surgir foi o Bolsonaro, né? Então, não existe exatamente uma direita, mas esse discurso extremado que a gente não sabe assim no que vai se transformar. Agora, eu chamo a atenção porque então, esse é um tema que me interessa muito, no que é que vai se transformar esse grande centrão da política brasileira, esse grande eixo que hoje conduz a política brasileira a partir de 2019, né? Seja quem for o partido que vier a ganhar, seja de esquerda ou de direita, são eles que estarão no comando, né? Então, e é um comando de direita, não há a menor dúvida disso, né? Então, por mais que seja um discurso difícil de as pessoas absorverem num país tão desigual como o nosso, é, de fato, a política que está comandando. E a política que está comandando não é de hoje, né? Desde os anos Dilma, pelo menos, é quem está comandando a política nacional, né? É isso. Obrigado, Maria Cristina. Vamos reabrir aqui. Gonzalo já sinalizou aqui. Sim. Eu sou Gonzalo. Eu queria agradecer muito as análises, além da Esther, obviamente, nossa parceira e amiga. Mas aí eu queria fazer a seguinte pergunta. Até um certo ponto, o Bolsonaro aparece como um outsider da direita, né? É o que mais leva, mas, ao mesmo tempo, é um outsider, é uma figura que não é orgânica da direita. Aí a Maria Cristina falou alguma coisa em relação a isso, mas não fica claro. Eu queria perguntar para vocês três se há alguma chance de ele virar orgânico numa direita, como seria isso? E se aí, claro, essa loucura, por chamar de algum jeito, né, do Bolsonaro não seria domesticada e deixaria de ser o Bolsonaro que ele é hoje, né? Mais alguém? Pessoal aí fora? Teve uma pergunta na internet, Esther, sobre a questão da influência das guerras culturais no avanço do conservadorismo. Aí, pergunta do Alan Santos. Acho que essa é uma pergunta que combina e casa com outros trabalhos seus. Sobre a direita respeitável, se vocês me permitirem fazer uma pequena propaganda da biblioteca, nós temos aqui Raymond Aron, Melchior, temos aqui grandes nomes, o Carr, o intelectual inglês que escreveu no Entre Guerras, foram grandes conservadores e estão aqui na biblioteca e são grandes pensadores. É uma direita muito respeitável.
na minha opinião. Enfim, talvez as ideias dele não se adequem a um país com as desigualdades que o Brasil tem, mas existe, sim. Enfim, na biblioteca fiz uma pequena propaganda aqui. Posso responder, Gonzalo? Eu queria só fazer uma observação em relação ao que o Gonzalo perguntou, se existe a possibilidade do Bolsonaro ser, de fato, absolvido pela direita tradicional. Acho que vai ser muito interessante acompanhar até 15 de agosto, que é a data de registro das candidaturas, se ele consegue atrair o apoio de algum dos partidos do Centrão. Ele quer o PR, que é o partido do Magno Malta, mas o PR está resistindo. Por quê? Porque, se a gente olhar no entorno do Bolsonaro, qual é o interesse do Centrão? O interesse do Centrão já era isso ao colocarem o Temer lá, e será isso nesta eleição de outubro. É conseguir um candidato que pactue uma saída da Lava Jato, né? Pactue a sua liberdade, a liberdade desses políticos e a sua sobrevida na política. Se a gente olha o entorno do Bolsonaro, quem está lá, o principal braço direito dele na política é o Onyx Lorenzoni, que é um deputado do DEM do Rio Grande do Sul, que era um dos apóstolos das 10 medidas anticorrupção, aquelas 10 medidas do Ministério Público. Também um braço direito do Bolsonaro é a Joyce Hasselmann, que é uma das primeiras biógrafas do Sérgio Moro, que tentou ser candidata aqui ao governo do Estado de São Paulo e teve dificuldade, foi barrada pelo Major Olímpio. Então, uma dificuldade dessa direita tradicional, que comanda o Centrão, de absorver e adotar o Bolsonaro, é a Lava Jato, né? Isso é um ponto que os separa. Então, eles não... Eu acho que a dificuldade deles convergirem numa saída, porque, na medida em que Bolsonaro se comprometer com eles, ele perde esse eleitorado dele, né? Então, eu acho difícil ele se viabilizar por isso, a não ser que ele se comprometa e depois traia o eleitorado. Isso aí é perfeitamente possível, né? Eu concordo totalmente, Gonçalo. Inclusive, isso aí saía muito nas entrevistas. O Bolsonaro como uma impossibilidade política. Por quê? Porque todo mundo falava justamente isso. O que agora... o que nós gostamos do Bolsonaro, sua principal característica, é justamente essa sua honestidade e essa sua ética, de alguma forma, essa sua virgindade política, né? Entre muitas aspas, né? Mas muitos entrevistados falavam, se ele conseguir chegar, de fato, ao Planalto, coisa que é muito difícil pelo complô de vocês da imprensa, né? Que vocês não permitirão que ele chegue, segundo eles, né? A única possibilidade que teria de governar seria justamente se vender a esse tipo de poderes para ele implementar uma certa governabilidade. E, nesse momento, ele perderia justamente os valores que nós estamos aqui vendo positivos nele, né? Então, é interessante isso, que os próprios simpatizantes, eles conseguem enxergar no Bolsonaro uma impossibilidade prática na governabilidade justamente por isso. Por quê? Porque, segundo eles, são princípios que estariam impedindo que ele traçasse qualquer tipo de estratégia de governabilidade com o Centrão, com outros partidos, etc., né? Inclusive, vários falaram assim o seguinte, no dia que ele chegar no Planalto, se ele ganhar a eleição, aí acabou, porque aí não vai ter mais Bolsonaro, aí vai ser mais um candidato e pronto, né? Então, é interessante isso, né? Muito mais essa ideia de que é muito mais as propostas que ele traz, é um pouco essa ideia de a bolsonarização do espaço público, do debate público, que eu chamo muito mais, do que o fenômeno eleitoral de Bolsonaro. Talvez seja mais interessante observar isso, né? Então, não tanto ele como o fenômeno eleitoral, que talvez seja inviabilizado por esse tipo de questões, né? E sim o que ele provoca, né, em termos, inclusive, de provocar uma ida para a direita de muitos grupos que seriam, aparentemente, mais de centro-direita, né? Então, isso é bem interessante, mas é muito interessante isso de que os simpatizantes se enxergam justamente essa impossibilidade, né? Um Bolsonaro no governo não seria mais um Bolsonaro, porque ele teria que se curvar a esses interesses, né? E o Alan, aqui online, falava sobre as guerras culturais, eu acho interessantíssimo isso. Rapidamente, para quem não conhece bem o termo, guerras culturais é essa ideia de que
nos anos 90, nos Estados Unidos, e aqui nós enxergamos muito isso no Brasil, o debate econômico ele fica afastado num segundo plano. A gente vê muito bem isso hoje. Muito pouco se debate sobre questões urgentes econômicas, então reforma da Previdência, ajuste fiscal, austeridade, etc. Fica totalmente afastado num segundo plano. E os debates morais aparecem justamente como o centro neurálgico do debate público, né? Então, a gente tem ideologia de gênero, temos os debates sobre racismo, temos a bancada evangélica com esse debate neofundamentalista, etc. Então, uma moralização da política, uma moralização do espaço público. Isso tem muito a ver com as mal denominadas, mas, enfim, vocês entendem o termo pautas identitárias, né? Que ganharam muito debate no espaço público. E aí a gente chega num compromisso complicado. As pautas identitárias e, sobretudo, o movimento feminista, negro e LGBT são as pautas que mais, ultimamente, têm maior capacidade de mobilização coletiva, social, política, etc. Mas essas pautas, elas provocam um anti-identitarismo muito forte nesses grupos conservadores de direita, etc., né? E isso é interessante, né? Porque, como o Luiz Felipe falava, né? A categoria trabalhador ela ficou muito esvaziada. Ficou muito esvaziada pela própria esquerda, que não a coloca mais, né? A categoria trabalho, trabalhador, são categorias que ficaram muito esvaziadas e que não têm o potencial mobilizador que tinha antes, né? As pautas identitárias têm muito esse potencial adquirido, né? Herdaram muito esse potencial mobilizador. Mas elas provocam uma rejeição brutal desses grupos da esquerda, né? Como a gente consegue essa mobilização, portanto? É complexo isso, não é fácil, né? Nós temos umas pautas que mobilizam muito, com um potencial muito grande, mas que provocam uma reação brutal anti-identitária. Então, antifeminista, muito essa ideia. As cotas, né, tem uma linguagem muito forte, né? As cotas são racistas, porque elas provocam o famoso racismo reverso, que isso todo mundo acredita que de fato existe, racismo reverso. Então, acho que isso é complexo, mas acho que passa muito pela ideia de voltar a colocar a categoria trabalho e trabalhador no centro do debate, porque essa sim é uma categoria que foi, de fato, apropriada por essa direita doriana, né, do trabalho, 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 e a esquerda parece que fuge, né, de ressignificar essa categoria, né. Bom, eu acho que e uma coisa que a gente falou muito pouco aqui é o fenômeno da rede social, né? Eu acho que isso é interessante. Veja-me que curioso, vamos parar para pensar um pouco. Bolsonaro é um sujeito que não tem partido político, não tem de fato TV, que é uma coisa que a Maria Cristina falava aqui, esse eleitorado que se informa pela TV, não tem de fato uma base social, esse grande, histórica militância tradicional, e ele conseguiu de fato ter um segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Não é pouca coisa. Como fenômeno político não é pouca coisa, né? O que ele tem de muito interessante é uma militância virtual, que acho que isso, enfim, ainda falta um pouco por estudar, né? Quando eu falei com algumas pessoas perto da campanha dele, e eles comentaram um pouco como que se organiza na rede social, no espaço virtual, online. Eles falavam muito disso, né? Dos jovens militantes online que se organizam para bombar o Bolsonaro nas redes, tem conteúdo, programam conteúdo, viralizam esse conteúdo, etc., né? Então, isso é muito interessante, né? Até que ponto a rede social se transforma num instrumento dessa extrema-direita, potencializando essa direita meme, essa direita juvenil, mas também uma direita muito empobrecida no debate, mas que consegue, de fato, juntar uma militância jovem que se vê muito mais, de alguma forma, se enxerga muito mais facilmente no debate online do que muitas vezes no debate offline, né? Então, essa questão é interessante, né? Até que ponto a rede social ela é, de fato, um campo muito fértil para essa direita, que se comunica muito bem com o jovem, né? Que ele se sente muito, enfim, muito impactado por esse discurso. Então, eu critico muito quando a esquerda diz o Bolsonaro não tem militantes, é só a esquerda que tem militante. Não é verdade. Ele, de fato, tem sim uma militância que é diferente da nossa, é diferente da militância histórica petista, obviamente, mas tem sim grupos organizados, jovens que se organizam, que ficam do lado dele, que estão, de fato, próximos na campanha dele, e tem redes organizadas fundamentalmente online. Então, acho que, mais uma vez, menosprezamos que tem esses grupos organizados muito por perto dele, que tem que ser muito melhor estudados e entendidos, né? Bem rapidamente, porque tem pouco a acrescentar, mas é porque eu acho que, em relação à questão que o Gonçalo colocou, acho que o Bolsonaro se vê diante de um dilema que para ele é insuperável, certo? Porque o Bolsonaro é essa personagem. Essa personagem consegue uma adesão apaixonada
de uma quantidade, a meu ver, espantosa de pessoas, mas não o suficiente para ele ganhar uma eleição. Se ele vai ganhar uma eleição, ele tem que obter uma maioria. Só que cada passo que ele dá para se tornar mais palatável para a maioria, ele está perdendo essa adesão apaixonada desses que já estão com ele. E o que ele faz? Quer dizer, eu acho que quando ele se lançou candidato a presidente, ele não era candidato. Era para criar um burburinho e voltar a conseguir um mandato, porque ele não pode ficar sem a proteção da imunidade parlamentar. Certo? Daí o negócio cresceu e ele ficou numa armadilha, ele não tem como recuar. E o que acontece? Ele não sabe, o discurso dele está oscilante. Eu acho que o caso mais emblemático foi quando a Marielle Franco foi executada, o Bolsonaro foi incapaz de ter uma declaração pública sobre a morte da Marielle. Por quê? Porque se ele falasse algo humano, ele ia desagradar a base dele. Se ele falasse aquela barbaridade, ele ia se queimar com o eleitorado que ele precisa alcançar para conseguir a maioria. Então ele ficou calado. Agora ele tenta ficar calado, ele diz que não vai em debate, tal, mas é difícil ele ganhar uma eleição sem falar uma única palavra. Então, eu acho que ele está numa sinuca de bico, como se diz na linguagem técnica da ciência política. Certo? Tem mais tempo, sim. Então, temos mais uma rodadinha aqui. Você, depois ela, ali. Eu sou o Fábio, sou professor de Economia da Federal do ABC. Acho que vou partir do que está no título do trabalho, mas a pergunta é para os dois, também para Maria Cristina. Está colocado que crise da democracia e extremismos da direita. Eu quero pegar aqui em democracia, para fazer talvez um raciocínio antitético. A gente tem diversas acepções do que é democracia. E talvez o pressuposto do qual eu parto seja controvertido, mas dele partirei da mesma forma. A gente pode culminar numa crise da democracia no momento em que, se eu entendo democracia como também a possibilidade das pessoas se expressarem, nós estejamos no maior nível de democracia que já tivemos, em que todo mundo fala o que quer, inclusive ao ponto do algoritmo da robô da Microsoft falar só sobre fascismo. Ou seja, no ato de nós podermos falarmos sobre o que quisermos, a gente acaba pedindo o fim da nossa possibilidade de falar. É a mesma coisa se a gente pegar a greve dos caminhoneiros pedindo intervenção militar, eles não poderiam fazer isso. Então, tem alguma coisa antitética aí. Tá? Nessa medida, na medida em que eu parto, e foi pouco do último comentário que a Esther fez sobre as redes sociais, eu acho que elas são a grande viabilizadora disso tudo. Né? Desse extremo poder democrático, se eu entendo democracia como poder falar o que eu quero. Claro que essa definição é restrita, mas isso é para puxar a discussão. E isso daqui traz um segundo ponto, que é: nós vivemos crise de representatividade ou nós vivemos transformação da forma de representatividade? Porque no mundo em que todo mundo fala o que quer e tem caminhos para isso, tá, e vários caminhos, por sinal, eu não preciso me sentir representado, eu vou me apresentar. Eu acho que isso muda bastante a figura, porque antigamente eu precisava afunilar em defesa de tese, se eu estivesse no sindicato ou na Uni, se eu estivesse na igreja, por exemplo, eu teria que conseguir, de alguma forma eu teria filtros para conseguir chegar a ser um representante de terceiro. Isso acabou, a meu ver. E disso daqui eu caio em outro ponto para finalizar, que é: será que os sistemas de representação hoje, eles dão conta dessa forma tão individual de apresentação ou de representatividade ou de expressão política? Portanto, peguemos o Brasil como exemplo, mas isso vale, claro, para qualquer país. Será que o presidencialismo, ele é a forma pela qual as pessoas mais conseguirão se sentir confortáveis? Peguemos hoje um presidente com 4% de aprovação popular. Por que ele permanece presidente? Será que, por exemplo, o voto de legenda, como é mais uma vez o caso do brasileiro, ele é muito distante do eleitor em relação a quem o representa? Então, vai para esse caminho. Vou pegar mais uma aqui no fundo.
Sou a Samira, e a minha pergunta é para voltar um pouquinho da pauta sobre, né, de fato, o Bolsonaro ganhar ou não. E aí, pegando um pouquinho do que o Luiz Felipe falou, sobre a gente ouvir e trazer para debate as pessoas com pensamentos e ideias diferentes dos nossos. O que eu tenho observado é que muitas pessoas que dizem que votariam no Bolsonaro é o medo do Lula ganhar. Né? Então, o que eu percebo? Que existe os bolsonaros, né, os bolsominions, eles vêm de uma origem anti-PT, né? Então, o medo do PT, o medo do Lula, o medo né, dessa esquerda, e aí acaba indo para o extremismo de Bolsonaro, que tem a representatividade do mesmo discurso deles, que é um discurso sem senso crítico, um discurso de ódio e um discurso muito simplista de resolver as coisas, né? Então eu libero o armamento e aí eu vou matar o bandido, não vai acabar aí, né? Então tem também essa facilidade aí do Bolsonaro de resolver as coisas, que contrapõe também, que acho que tem a ver com as pessoas, porque como elas não têm senso crítico aí da origem do problema, elas acabam se sentindo representadas, porque, sei lá, acho que na cabeça delas também faz sentido. E aí a minha pergunta é o seguinte: se isso faz sentido, se essa origem de... quando eu vejo em origem mesmo, eu consigo ver exatamente isso. Né? A gente tem toda uma manipulação da mídia na época do impeachment contra o PT. Essas pessoas elas foram formadas pelo MBL e elas continuaram com o mesmo discurso de anti-PT. A diferença é que agora elas estão mudando um pouquinho o argumento, né? Falando que ele é honesto e tudo mais, mas a origem é isso. Eu não quero que o Lula ganhe, eu não quero que o PT ganhe. E aí eu queria ver com vocês se, né, até a Esther que fez a pesquisa, se isso faz sentido no discurso das pessoas pesquisadas, questionadas, e se, confirmando a não candidatura do Lula, o Bolsonaro cairia nas pesquisas. Porque eu vejo isso, né, de novo. Eu tive essa oportunidade semana passada. Mas se a gente não votar no Bolsonaro, o Lula vai ganhar. Né, o Lula está para sair. E aí tem esse medo. Então, eu queria saber se faz sentido isso. E até uma questão histórica de que o Bolsonaro não participando dos debates. Né, porque ele não participando, ele não consegue argumentar. Legal. Vamos devolver aqui. E... lembrando aí que depois do debate a gente tem aqui um cafezinho, comes e bebes, um suquinho aí para a gente ficar, confraternizar e seguir um pouco a discussão aqui de uma maneira mais informal. Esther. Obrigada. Comes e bebes falando do Bolsonaro, né? Acho que um pouco demais, mas enfim. Fábio, você tocou num ponto que é super importante, essa coisa da liberdade de expressão. Porque uma das características dessa alt-right, dessa nova direita, é justamente que apela o tempo todo à liberdade de expressão. Então, não é discurso de ódio, é liberdade de expressão. Então, acho que foi muito interessante essa ideia de que a democracia ela deve me dar o espaço de falar sobre qualquer coisa. Então, se meu discurso é racista ou é misógino, se eu estou, de fato, numa esfera pública democrática, eu posso, dever falar sobre isso. Então, é liberdade de expressão o tempo todo. A gente vê muito isso nos grupos de apoio a Trump, né, que eles falam o tempo todo isso. Não é um discurso de supremacia racista, é liberdade de expressão. Eu posso dizer qualquer coisa. Porque você eu censuro, né? Então, é aquela duplicidade um pouco suspeita, né? Então, liberdade de expressão para nós, mas se você é feminista, deve ser censurada, por exemplo, né? Mas esse é um ponto super importante, que eles tocam o tempo todo, né? Então, é sempre essa dicotomia. O que para mim é discurso de ódio, para aquele outro é percebido como liberdade de expressão, que deve ser sempre garantida, né? E eu acho que você tem assim, você falou, é crise representativa ou são novas formas de representatividade? Acho que as duas coisas são compatíveis, né? Um esgotamento dessas formas tradicionais representativas, porque de fato você tem uma cristalização do sistema político partidário, que acaba sendo uma máquina muito autocentrada, muito profissionalizante, que se desvia muito da população, muito divergente, né? E por outro lado você tem um anseio muito grande de maior horizontalidade, né? De acabar mais com a intermediação política, né? Agora, você tem que ver como você concilia isso, né? Porque uma absoluta desintermediação política é impossível, né? Por outro lado, então, eu acho que isso, a gente vai caminhando para novas formas representativas sem saber muito bem quais são essas formas, né? Tem uma coisa que eu discuti, inclusive, nessas entrevistas, que foram as candidaturas a bolsas. Eu perguntava isso.
eu acho isso uma coisa interessante, porque a candidatura avulsa, ela representa um pouco justamente esse discurso individualista meritocrático. Então, se eu mereço, eu sou votado, eu deveria poder entrar na política, né? E muito essa ideia de a horizontalidade e a própria representação política, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas, porque eu acho que a saída para o fortalecimento democrático não pode ser a maior fragmentação e maior hiperindividualidade, deveria ser o fortalecimento do coletivo, né? Então, se você pensa que a saída dessa fragilidade institucional é a hiperindividualização, a atomização maior, eu acho que é um contrassenso, né? Para mim, a saída está no fortalecimento coletivo, né? Mas esse ponto que você falou da liberdade de expressão é mobilizado o tempo todo, de fato, né? E a Samira, perfeito, a Samira, eu acho que é justamente isso, o antilulismo e o antipetismo se colocam no tempo todo, né? E é por isso que eu falei antes, que não é por acaso que o Bolsonaro ele se fortalece muito no pós-golpe, né? Pós-2015, pós-2016, porque a retórica antilulista e antipetista foi uma coisa brutal, né? Durante o golpe, pré-golpe e pós-golpe, né? Então, o Bolsonaro é um candidato, acho que é o candidato que consegue, de fato, capitalizar tudo esse conteúdo antipetista e antilulista que outro candidato conseguiu, de fato. Porque você tem uma direita mais tradicional tucana, PCDBista, que também está totalmente que está DG no Lava Jato, que não consegue, de fato, tem a candidatura que não consegue descolar, tem 6, 7%, né? Totalmente desidratada, né? Ela não conseguiu, de fato, se fortalecer nesse antipetismo. Bolsonaro conseguiu, né? Então, acho que ele se beneficia, de fato, de tudo isso, sem dúvida, né? Sim, também. Isso. Por isso que eu falava aqui com o colega também, essa ideia de que muitos fazem esse vínculo entre se eu não votasse no Bolsonaro, eu votaria no Dória, porque o Dória também é aquele candidato outsider, antipetista, muito essa lógica, né? Mas é aquele candidato que, sem dúvida, se favorece disso. E você falou uma coisa muito importante que eu acho que é fundamental, essa coisa de o Bolsonaro fala a facilidade da linguagem. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O Luiz Felipe falava aqui, uma coisa, a rede social ela cai muito nessa infantilização do debate, o empobrecimento. A direita cai muito no anti-intelectualismo, né? Então, de fato, é assim. Só que nós temos um pouco os dois extremos. A esquerda, às vezes, cai muito no intelectualismo excessivo. Então, a gente tem que ter esse meio termo para conseguir dialogar com as pessoas. A pessoa, por exemplo, segurança pública. É um tema que o campo progressista vai ter que aprender a falar e dialogar com as pessoas. Não dá para você sair por aí pela rua e falar a solução para a segurança pública é o abolicionismo penal. Desculpa, como assim o abolicionismo penal? Então, acho que isso, né? Qual que é o meio termo entre o anti-intelectualismo dessa direita e uma hiperintelectualidade muito academicista, muito branca também, muito masculina também, que não dialoga com esse afetivo, com esse emocional, né? Então, acho que esse meio termo é complicado, mas me parece que vai por aí, porque senão a gente não está conseguindo dialogar, né, com ninguém. Só aqui, entre nós, né? Mas nós, enfim, não somos ninguém, né, em termos do Brasil, né? Eu queria só falar uma coisinha, porque eu já vou, infelizmente, ter que me retirar, vou pedir licença a vocês, mas eu acho que a entrada do horário eleitoral gratuito nos trará uma boa notícia, que é todo mundo vai bater no Bolsonaro. Não há a menor dúvida disso. E é muito fácil bater no Bolsonaro. E ele, se ele não conseguir fazer aliança, ele não vai ter tempo. Então, acho que é o fim do túnel, né? Boa noite, gente. Obrigada. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a questão da liberdade de expressão, que eu acho que ela é central. Quer dizer, a gente tem uma situação hoje que realmente muitos setores da esquerda estão abrindo mão da defesa da liberdade de expressão e, pelo contrário, têm investido em iniciativas de caráter claramente censório, certo? Isso, evidentemente, a meu ver, quer dizer, não é evidentemente, mas a meu ver, é um grave equívoco. Porque a liberdade de expressão, ela nos protege em primeiro lugar, certo? Porque se a gente abolir a liberdade de expressão, somos nós que temos visões divergentes das dominantes que vamos sofrer em primeiro lugar.
Agora, é claro que, por outro lado, a direita aproveita e faz daí uma defesa da liberdade de expressão como sendo a liberdade que paira acima de todas as outras. Eu acho que a construção da noção de discurso de ódio como limite à liberdade de expressão foi muito importante. Ela não pode ser banalizada. A liberdade de expressão tem que ser pensada, a meu ver, como sendo o padrão, e o discurso de ódio é aquela exceção que permite uma intervenção na liberdade de expressão. Agora, da forma como essa questão é colocada nos discursos aí de um certo liberalismo e tal, a questão é deslocada fundamentalmente porque se coloca a liberdade de expressão como sendo o direito de falar, mas o acesso aos meios de expressão pública, de difusão dos discursos, eles não são colocados em questão. Então, a liberdade de expressão é tipo o estado de natureza robesiano, é cada um por si, quem puder ganha, e os outros azar. Ao passo que o nosso grande problema, maior do que a ausência de liberdade de expressão, é o fato de que os meios de difusão dos discursos estão concentrados em poucas mãos. Se a gente ligar a televisão, a gente vai ver os mesmos discursos em todos os canais. E nós podemos falar aqui. Certo? Muito bacana estar aqui falando com vocês e tal, mas o William Bonner fala para 40 milhões de pessoas, todas as noites. Certo? Então, eu acho que a gente tem que lembrar, e acho que é importante daí a gente voltar eu acho que isso tem a ver com a coisa que me ajuda a responder um pouco a questão que o Fábio colocou. Na experiência democrática da Grécia Antiga, aquilo que nós traduzimos como liberdade de expressão era a ideia de isegoria, que era o direito igual à fala. Mas era o direito igual à fala na Assembleia Popular. Então, a liberdade de expressão na Grécia Antiga era entendida, na verdade, como o direito não de falar, mas o direito de ser ouvido. E o que a gente tem hoje é que todo mundo fala, mas ninguém ouve ninguém. Todo mundo pode falar. E é por isso, no final das contas, que a política continua sendo representativa. Nós temos possibilidade de autoexpressão ampliadas graças às novas tecnologias. Mas qual é a nossa capacidade de intervenção efetiva no debate? Eu entro lá no Facebook, escrevo. E daí? Certo? Isso, inclusive, é uma impossibilidade física. Porque todo mundo pode falar, mas para ouvir a gente precisa de um tempo, de uma sequencialidade nessa. A gente fez isso na nossa vida. Qualquer grupo de WhatsApp que a gente participa, quando ele fica assim, animado demais, a gente silencia, porque não aguenta mais, ninguém vai ler aquele monte de mensagens que estão sendo trocadas. Então, a participação no debate, efetivamente, ela ainda acaba sendo levada adiante por porta-vozes de posições dentro da sociedade, que são, portanto, representantes dessas posições no debate. Uma forma de representação informal, fluida, que é muito mais vulnerável a desafios quando ela parece não estar respondendo ao que querem seus representados, mas ainda assim é uma forma de representação. Então, eu acho que, a meu ver, o grande problema nessa visão antirrepresentacional que hoje seja a esquerda e a direita é não entender a natureza necessariamente representativa da ação política, e isso nos leva a jogar nossas energias numa superação da representação, em vez de jogar nossas energias em novas formas de representação que permitam um diálogo mais vigoroso entre representante e representado, que as novas tecnologias também nos dão alguns caminhos para isso. Mas entendendo assim, nós não temos como, numa sociedade como a nossa, tão populosa, tão complexa, achar que a política vai se fazer sem nenhum tipo de representação. Eu acho que isso é um discurso antipolítico, certo? Leva a um discurso antipolítico. O discurso antirrepresentacional e o discurso antipolítico, eles acabam caminhando juntos, e a gente sabe que também nós não temos como viver numa sociedade sem política. Então, a nossa opção não é uma sociedade sem política, mas uma sociedade com uma política melhor, ou pior, menos democrática, ou mais democrática. É isso. Bom, então, acho que chegamos aqui ao encerramento aqui de um debate extremamente interessante, né? Acho que várias perguntas permanecem, vão permanecer em discussão, inclusive a própria evolução do cenário político brasileiro
vai determinar também muito aí do que a gente vai seguir discutindo aí proximamente. Agradecer muito, então, a Esther, dar os parabéns pelo texto que eu li também e gostei muito, Luiz Felipe, Miguel, obrigado aí mais uma vez pela presença aí, um privilégio ter você aqui novamente. Tomás, Gonzalo, a Fundação Friedrich Ebert, acho que é a primeira parceria que a gente faz, espero que outras se sucedam. Agradecer a presença de todas e todos aqui que seguiram acompanhando, o pessoal que está lá fora, os amigos aí. Obrigado aí, Fábio. Valeu.